Número 15. Tibete, o planalto que controla toda a Ásia. Muito acima do resto do continente, o Tibete está situado no que é conhecido como o Planalto Tibetano, frequentemente chamado de o Teto do Mundo. Com uma altitude média de mais de 4.500 metros acima do nível do mar, esta vasta terra não é apenas geograficamente extrema, é uma das regiões naturais mais poderosas da Terra. O Tibete é o planalto mais alto e maior do mundo, e sua influência se estende muito além de suas fronteiras, moldando silenciosamente o clima, os rios e a sobrevivência de quase toda a Ásia. O poder mais extraordinário do Tibete está na água. Este planalto é a fonte dos maiores rios da Ásia, o que lhe rendeu o apelido de Terceiro Polo, pois abriga a maior reserva de água doce fora do Ártico e da Antártida. Das geleiras e campos de neve do Tibete fluem rios que sustentam bilhões de pessoas. O Yangtze, o Rio Amarelo, o Mekong, o Brahmaputra, o Indo, o Salween e o Sutlej começam sua jornada aqui. Esses rios atravessam a China, Índia, Bangladesh, Nepal, Mianmar, Laos, Tailândia, Vietnã, Paquistão e Camboja, tornando o Tibete uma das regiões estrategicamente mais vitais do planeta. Se as geleiras do Tibete mudam, grande parte da Ásia sente o impacto. O Planalto também controla os padrões climáticos em todo o continente. Devido à sua imensa altura e tamanho, o Tibete age como um gigantesco motor térmico. Durante o verão, ele aquece e puxa ar úmido do Oceano Índico, ajudando a criar o sistema de monções asiáticas. Essa chuva sazonal determina a agricultura, o abastecimento de alimentos e a disponibilidade de água para milhões de agricultores no sul e sudeste da Ásia. Sem o Tibete, as monções como as conhecemos não existiriam e vastas regiões poderiam se tornar secas ou instáveis. A vida no Planalto Tibetano é dura e implacável. Os níveis de oxigênio são quase 40% mais baixos do que ao nível do mar. As temperaturas podem cair muito abaixo de zero mesmo no verão e os ventos são constantes. Ainda assim, o povo tibetano vive aqui há milhares de anos, adaptando-se física e culturalmente a esse ambiente extremo. Seus corpos desenvolveram características genéticas únicas que lhes permitem sobreviver com menos oxigênio, tornando os tibetanos uma das populações mais estudadas cientificamente do mundo. Apesar de sua aparência vazia, Tibete não é sem vida. Amplas pradarias sustentam pastores nômades que se deslocam com seus iaques, ovelhas e cabras, seguindo antigas rotas sazonais. Os iaques são centrais para a sobrevivência tibetana, fornecendo leite, manteiga, carne, lã, combustível a partir de esterco seco e até transporte. Nesta terra, nada é desperdiçado e a sobrevivência depende da harmonia com a natureza. A paisagem do Tibete parece quase real. Planícies intermináveis se estendem sob céus azul profundo, interrompidas por algumas das montanhas mais altas do mundo. O Monte Everest, conhecido localmente como Chomolungma, que significa Deusa Mãe do Mundo, ergue-se na borda sul do Planalto. Para os tibetanos, as montanhas não são apenas rocha e gelo, são seres sagrados, protetores da terra e moradas de espíritos. Essa conexão espiritual molda a forma como os tibetanos veem a natureza, a vida e o lugar da humanidade no universo. O isolamento preservou o mistério do Tibete por séculos. Cercado por cadeias montanhosas imponentes como o Himalaia, Karakoram e Kuno, o Tibete permaneceu em grande parte isolado do mundo exterior. Esse isolamento permitiu que sua cultura, língua e sistemas de crença únicos se desenvolvessem sem muita influência externa. Mesmo hoje, a vastidão e o isolamento do Planalto dão ao Tibete uma sensação de outro mundo, como se existisse fora do tempo normal. O Planalto também é incrivelmente frágil. As mudanças climáticas estão derretendo as geleiras tibetanas em um ritmo alarmante. À medida que essas reservas de gelo diminuem, os rios podem inundar no curto prazo e secar no longo prazo, ameaçando a segurança hídrica de quase metade da população mundial. O que acontece no Tibete não fica no Tibete, ecoa por toda a Ásia. O Tibete não é apenas um lugar no mapa. É uma fortaleza natural, um regulador climático, uma torre de água e um coração espiritual. Silencioso, remoto e frequentemente mal compreendido, este planalto elevado controla discretamente o ritmo de um continente inteiro. Compreender o Tibete significa compreender a própria Ásia. Número 10. Os segredos evolutivos do povo tibetano. Muito acima das nuvens, no vasto planalto tibetano frequentemente chamado de o Teto do Mundo,
vive uma das populações humanas biologicamente mais fascinantes da Terra. Por milhares de anos, o povo tibetano sobreviveu e prosperou em altitudes onde a maioria dos humanos teria dificuldade apenas para respirar. Esta não é apenas uma história de cultura ou resistência. É uma história escrita profundamente no DNA humano. A altitude média do Tibete é superior a 4.000 metros acima do nível do mar. Nessa altura, os níveis de oxigênio são cerca de 40% mais baixos do que ao nível do mar. Para a maioria dos visitantes, isso causa mal de altitude, tontura, dores de cabeça e fadiga extrema. Mas para os tibetanos, esse ambiente é o lar. Seus corpos evoluíram de maneiras notáveis que continuam a surpreender os cientistas. Uma das descobertas mais extraordinárias é uma adaptação genética única encontrada em muitos tibetanos, conhecida como gene EPA-1. Esse gene ajuda a regular como o corpo responde a baixos níveis de oxigênio. Diferentemente das pessoas de regiões de baixa altitude, os tibetanos não produzem um número excessivo de glóbulos vermelhos quando o oxigênio é escasso. Produzir glóbulos vermelhos demais pode engrossar o sangue e aumentar o risco de problemas cardíacos e derrames. Os tibetanos evitam esse perigo naturalmente, permitindo-lhes viver vidas saudáveis em altitudes extremas. Outro segredo evolutivo está na respiração e na circulação sanguínea. Os tibetanos tendem a ter taxas respiratórias mais rápidas e maior capacidade pulmonar, permitindo que mais oxigênio entre no corpo a cada respiração. Seus vasos sanguíneos também se expandem de forma mais eficiente, melhorando o fornecimento de oxigênio a órgãos vitais como o cérebro e o coração. Essa adaptação ajuda a explicar por que crianças tibetanas podem correr e brincar em altitudes que deixam os estrangeiros completamente exaustos. Até mesmo as mães tibetanas demonstram vantagens biológicas impressionantes. Estudos mostraram que mulheres tibetanas têm maior fluxo sanguíneo para o útero durante a gravidez, o que ajuda a fornecer mais oxigênio ao feto. Isso reduz drasticamente o risco de baixo peso ao nascer, um problema comum em regiões de grande altitude. Isso significa que os bebês tibetanos literalmente já nascem mais adaptados à vida nas montanhas. O que torna isso ainda mais misterioso é a rapidez com que essas adaptações surgiram. Os cientistas acreditam que essas características genéticas evoluíram ao longo de apenas alguns milhares de anos, um período incrivelmente curto na história evolutiva humana. Alguns pesquisadores sugerem que essas adaptações podem ter se originado de antigos parentes humanos, como os denisovanos, cujo DNA ainda sobrevive nos genomas tibetanos hoje. Além da genética, o estilo de vida também desempenha um papel importante. As dietas tradicionais tibetanas, ricas em cevada, produtos de iaque e chá com manteiga, fornecem a alta energia necessária para sobreviver a temperaturas frias e baixos níveis de oxigênio. A vida diária frequentemente envolve caminhar longas distâncias por terrenos acidentados, fortalecendo ainda mais a saúde cardiovascular desde cedo. Os segredos evolutivos do povo tibetano desafiam tudo que pensávamos saber sobre os limites humanos. Eles provam que o corpo humano é capaz de adaptações extraordinárias quando levado ao extremo. Nas alturas silenciosas varridas pelo vento do Tibete, a evolução criou um dos exemplos mais notáveis de sobrevivência humana no planeta, um mistério vivo escrito no fôlego, no sangue e nos ossos. Número 5. As maravilhas biológicas do Tibete. Muito acima das nuvens, no vasto planalto tibetano frequentemente chamado de o teto do mundo, a vida evoluiu de maneiras que ainda surpreendem os cientistas hoje. Com uma elevação média de mais de 4.500 metros, o Tibete é um dos ambientes mais extremos da Terra e ainda assim abriga uma fascinante variedade de plantas, animais e até adaptações humanas que não existem em nenhum outro lugar. Um dos fatos biológicos mais impressionantes sobre o Tibete é como os seres vivos sobrevivem com tão pouco oxigênio. O ar aqui contém quase 40% menos oxigênio do que ao nível do mar. Ao longo de milhares de anos, os humanos nativos do Tibete desenvolveram adaptações genéticas únicas que permitem que seus corpos utilizem o oxigênio de forma mais eficiente. Diferentemente dos visitantes que sofrem com o mal de altitude, o povo tibetano consegue viver, trabalhar e até correr longas distâncias nessas condições de ar rarefeito, uma vantagem biológica que continua a ser estudada por cientistas de todo o mundo. A vida animal do Tibete é igualmente notável. O antílope tibetano, também conhecido como chiru, próspera em temperaturas congelantes e ventos brutais.
Seu supelo espesso é tão quente e leve que se tornou lendário, embora infelizmente tenha sido ameaçado devido à caça ilegal no passado. Depois há o iaque selvagem, um animal perfeitamente projetado para a sobrevivência em grandes altitudes, com pulmões enormes, pelagem densa e a capacidade de pastar em gramíneas alpinas escassas, onde poucos outros animais conseguiriam sobreviver. Leopardos das neves vagam silenciosamente pelas montanhas remotas do Tibete, misturando-se quase invisivelmente ao terreno rochoso. Suas longas caudas os ajudam a manter o equilíbrio em penhascos íngremes, enquanto seus pulmões poderosos e músculos do peito lhes permitem perseguir presas em altitudes onde a maioria dos predadores entraria em colapso por exaustão. Esses felinos esquivos raramente são vistos, aumentando a reputação misteriosa do Tibete. O Tibete também abriga plantas raras e antigas. Ervas medicinais como o famoso fungo Cordyceps, conhecido localmente como Yarsa gumbo, crescem apenas em condições de grande altitude encontradas no Planalto tibetano. Esse organismo estranho, parte fungo e parte inseto, tem sido usado na medicina tradicional há séculos e é considerado uma das substâncias naturais mais valiosas da região. Flores alpinas florescem brevemente durante o curto verão tibetano, transformando a paisagem severa em campos de cor. Essas plantas crescem rente ao solo, protegendo-se dos ventos fortes e das temperaturas frias, e completam todo o seu ciclo de vida em apenas algumas semanas. Suas estratégias de sobrevivência são uma verdadeira aula de adaptação. Até mesmo os micro-organismos no Tibete são únicos. Cientistas descobriram bactérias vivendo em lagos congelados de geleiras que conseguem sobreviver ao frio extremo e à intensa radiação ultravioleta. Essas descobertas despertaram interesse na astrobiologia, pois formas de vida semelhantes poderiam potencialmente existir em outros planetas com condições hostis. De humanos que desafiam o oxigênio a animais resistentes ao frio e plantas medicinais ancestrais, o Tibete não é apenas espiritualmente misterioso, mas biologicamente extraordinário. Cada organismo vivo aqui conta uma história de sobrevivência, adaptação e evolução no limite do que a vida na Terra pode suportar. Número 1. Costumes de casamento estranhos. O Tibete é frequentemente descrito como um dos lugares mais misteriosos da Ásia, e uma das razões mais fortes para esse mistério está em seus costumes matrimoniais, incomuns e antigos. Essas tradições se desenvolveram ao longo de séculos em resposta à geografia extrema do Tibete, ao clima rigoroso e a um modo de vida profundamente espiritual. Para os estrangeiros, muitas dessas práticas podem parecer chocantes ou inacreditáveis, mas dentro da sociedade tibetana, elas há muito servem a propósitos práticos, sociais e culturais. Uma das tradições matrimoniais tibetanas mais conhecidas e mal compreendidas é a poliandria fraterna. Em algumas comunidades rurais tibetanas, especialmente em regiões agrícolas de grande altitude, uma mulher pode se casar com vários irmãos da mesma família. Em vez de cada irmão formar um lar separado, eles compartilham uma única esposa e vivem juntos como uma única unidade familiar. Esse sistema se desenvolveu principalmente para evitar que as terras familiares fossem divididas em partes menores e mais fracas. Em um ambiente onde a terra fértil é extremamente limitada, manter a propriedade intacta era essencial para a sobrevivência. Nessas famílias, o irmão mais velho geralmente é considerado o marido principal, mas todos os irmãos compartilham a responsabilidade pelo cultivo, pela criação de animais e pela educação dos filhos. As crianças nascidas na família normalmente se referem a todos os maridos como pais, e o conceito de paternidade biológica é muito menos importante do que a unidade familiar. Embora esse costume possa parecer estranho ao mundo moderno, ele ajudou famílias tibetanas a permanecerem economicamente estáveis por gerações. Outro aspecto fascinante do casamento tibetano é o papel da praticidade acima do romance. Tradicionalmente, os casamentos eram arranjados pelas famílias, com a compatibilidade baseada no status social, estabilidade econômica e signos astrológicos, em vez do amor. A astrologia tibetana desempenha um papel significativo na decisão de se uma união trará harmonia ou infortúnio. As datas dos casamentos são cuidadosamente escolhidas por monges ou astrólogos para garantir equilíbrio espiritual e boa sorte. Em algumas regiões, casamentos experimentais também eram praticados. Um casal podia viver junto por um período antes de se casar oficialmente, permitindo que ambas as famílias observassem a compatibilidade.
Se o relacionamento não funcionasse, a separação era socialmente aceitável e não carregava o mesmo estigma encontrado em muitas outras culturas. Essa flexibilidade reflete uma abordagem prática do casamento em vez de uma estrutura moral rígida. O divórcio na sociedade tibetana tradicional também era relativamente simples. Se um casamento fracassasse, os casais podiam se separar por acordo mútuo, muitas vezes dividindo a propriedade de forma justa. As mulheres na cultura tibetana historicamente desfrutavam de mais independência em comparação com muitas sociedades vizinhas, especialmente em áreas rurais. Elas podiam possuir propriedades, administrar lares, se casar novamente, sem serem socialmente rejeitadas. As cerimônias de casamento em si geralmente são simples e profundamente espirituais, em vez de extravagantes. Em vez de grandes celebrações, os casamentos tibetanos frequentemente envolvem bênção de monges, oferendas em mosteiros e rituais destinados a proteger o casal de energias negativas. Lâmpadas de manteiga, bandeiras de oração e cânticos sagrados são elementos comuns, reforçando a crença de que o casamento não é apenas um contrato social, mas uma união espiritual influenciada pelo karma. Mesmo hoje, embora a modernização e a influência chinesa tenham mudado muitos aspectos da vida tibetana, vestígios desses antigos costumes matrimoniais ainda sobrevivem em áreas remotas. As gerações mais jovens podem seguir relacionamentos monogâmicos modernos, mas a memória cultural dessas tradições permanece forte, contribuindo para a reputação do Tibete como uma das regiões mais misteriosas e mal compreendidas da Ásia. Essas práticas matrimoniais únicas não são sobre choque ou estranheza. Elas são reflexo de como os humanos se adaptam a ambientes extremos e constroem sistemas sociais que priorizam a sobrevivência, a harmonia e o equilíbrio espiritual acima das normas convencionais. E é por isso que o Tibete não é apenas um destino. É um alerta, um mistério e um milagre vivo ao mesmo tempo. De um planalto que controla os rios e as monções da Ásia, há humanos que literalmente evoluíram para respirar ar rarefeito, até animais, plantas e tradições que não existem em nenhum outro lugar da Terra. O Tibete desafia tudo e pensamos saber sobre a natureza, a sobrevivência e os limites humanos. O que acontece no teto do mundo não fica lá. Quando as geleiras do Tibete derretem, quando seu clima muda, quando seus modos antigos desaparecem, o impacto se espalha por um continente inteiro. Bilhões de vidas, silenciosamente conectadas a uma terra que a maioria nunca verá. Então a verdadeira pergunta é esta: por quanto tempo o Tibete poderá permanecer em equilíbrio em um mundo que está mudando mais rápido do que nunca? E quanto do futuro da Ásia já está escrito no gelo, no sangue e nas montanhas deste planalto esquecido? Se este vídeo abriu seus olhos, nem que seja um pouco, não vá embora ainda. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente abaixo qual fato sobre o Tibete mais te chocou. Porque este é apenas um capítulo de um mundo muito mais estranho, profundo e poderoso do que jamais nos foi contado.